Boa noite, irmãos. Vamos dar início ao nosso culto nesta noite. Vou convidar a amada igreja a se colocar de pé e abrir as suas Bíblias no Salmo de número 19. Nós vamos ler de forma alternada os versos de 1 a 6, conforme está na liturgia do nosso boletim. Salmos de número 19, os versos de 1 a 6. Devolver os versos ímpares e a igreja os versos pares. A excelência da criação e da palavra de Deus. Os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Não há linguagem nem há palavras, e deles não se ouve som, nenhum som. O qual, como noivo que sai dos seus aposentos, se regozija como herói a percorrer o seu caminho. Meus irmãos, nessa época do ano em que nós temos um entardecer mais tarde, nós que estamos aqui à frente, né, pastor? Nós podemos contemplar o pôr do sol. Os irmãos não estão podendo ver. Alguns curiosos foram ver se era verdade mesmo. Mas realmente a gente pode ver o pôr do sol e ver o quanto esse texto que nós acabamos de ler manifesta a glória do Senhor. De fato, Deus não precisa que nós o cultuemos. A criação e o firmamento já faz isso, já manifesta a sua glória. Mas Ele, aprove a Ele nos permitir cultuá-lo e louvá-lo pela sua glória e por tudo que Ele é. E com esse espírito nós vamos iniciar esse culto nessa noite e vamos convidar a igreja número 28 e vamos cantar essa glória da criação de Deus.
podem se assentar. Ainda nesse espírito de adoração ao nosso Deus, nós vamos ser guiados a Deus em uma oração. Nós vamos convidar nosso irmão diácono Ives para nos conduzir nesta oração. Após o irmão orar, nós seremos guiados em mais alguns cânticos de louvor e adoração. Senhor Deus, é no nome de Jesus que nos prostramos, ó Deus, e com alegria. Nós que somos pó, é adorar o Senhor da glória. E é no nome de Jesus que nós rendemos toda a glória, toda a honra e todo o louvor e toda a adoração, seja hoje e eternamente ao Senhor. Te louvamos, ó Deus, por esse momento que o Senhor nos dá. Ó Deus, não nos foi tirado isto. Ó Deus, e temos o prazer e essa alegria de poder adorar o Senhor em espírito e em verdade. Te louvamos, ó Deus, pela Tua graça, pelo Teu amor, pela Tua benignidade, pela Tua bondade, ó Deus, e também pelo Teu perdão. Te louvamos pela vida. Te louvamos, ó Deus, pela saúde. Te louvamos, ó Deus, pela vida eterna. Ó Deus, pela Tua palavra, que ela é viva e ela é verdadeira e nos consola. Obrigado. Obrigado, Senhor, obrigado. E te rendemos glória, Deus Pai, rendemos glórias, Deus Filhos, e rendemos glória ao Deus Espírito Santo, ao Consolador. E isso fazemos no nome precioso de Jesus. Amém. Boa noite, amados. Hoje a gente vai estar convidando a igreja a agradecer ao Senhor. O primeiro cântico diz assim: aqui diante de ti eu tenho tanto para te agradecer. Graças dou, graças dou. O que me deste, Senhor, por tantas bênçãos que eu não posso ver. Graças dou, graças dou. Tem algumas, parece que considera assim, tão normais, né? E muitas vezes nós não somos gratos ao Senhor por elas. Mas só o fato de nós estarmos aqui, né? Quantas pessoas gostariam de estar aqui e não podem, estão impedidas por doença, né? Ou por uma situação chata, alguma dificuldade. E nós estamos aqui. O Senhor nos trouxe aqui para adorá-lo. E nós temos que dar muitas graças a esse Deus. E o segundo cântico, ele diz que Jesus é o centro de tudo. Jesus é o centro do meu ser, né, de tudo que há. Ele é início, fim, meio, ele é tudo, né? Ele é o alfa e ele é o ômega. Então nós vamos estar agora com o coração mesmo fazendo Tantas bênçãos que eu não posso ver.
Senhor, que realmente, ó Deus, o nosso viver seja assim, de tal forma que possa mostrar ao mundo que o Senhor é o centro da nossa vida. Ó Deus, e o Senhor é o centro dessa igreja também. Por isso estamos aqui, Pai. Recebe o nosso louvor, recebe a nossa adoração, ó Deus, que chegue como um cheiro suave diante do Senhor, que o Senhor se agrade de tudo quanto for realizado aqui nesta noite, ó Deus, os cânticos, as orações, e que o Senhor fale conosco através do teu servo. Ó Deus, em nome de Jesus, que o Senhor seja o centro, não só no domingo, mas em todos os dias, que o Senhor esteja conosco para todo o sempre. Em nome de Jesus nós oramos assim. Amém. Pode sentar. Convido a igreja a voltar suas Bíblias no livro de Salmos, agora no capítulo 20. Mesmo assentados, vamos fazer a leitura dos versos 1 e 2. Eu vou estar lendo, os irmãos acompanhando mesmo assentados, mas da mesma forma reverente. O Senhor te responda no dia da tribulação, o nome do Deus de Jacó te eleve em segurança. Do seu santuário te envie socorro e desde Sião te sustenha. Meus irmãos, esse é um momento do culto em que vamos ter um momento de contrição. Vamos estar, por alguns instantes, pedindo perdão a Deus pelos nossos pecados e também aproveitando para estarmos pedindo pelos enfermos, pelas pessoas que têm passado por dificuldades, pelos projetos da igreja, por todos as aflições que muitas vezes têm atribulado as nossas vidas e de muitos dos nossos queridos. Vamos ter alguns momentos em oração silenciosa e após esses momentos eu estarei orando. Amado Deus, nós estamos na Tua presença aqui em culto para louvar o Teu nome, mas também para confessarmos, ó Pai, que muitas vezes temos Te entristecido, não temos caminhado nos Teus caminhos. E não por mérito nosso, mas pelo sacrifício de Cristo em nosso favor, nós queremos Te pedir perdão, ó Deus. Pedir que o Senhor aceite o nosso culto, a nossa adoração nesta noite, não apenas nessa noite, mas em todos os dias, ó Pai. E que o Senhor continue a nos sustentar como Teus filhos.
e como teus filhos e crendo que todo o sustento vem de Ti, ó Deus. Todo o Senhor é fonte de toda proteção e providência sobre as nossas vidas. Nós queremos clamar sobre a vida daqueles que se encontram enfermos, Pai. Queremos clamar pelos aqueles que se encontram tristes, que se encontram talvez em situações desafiadoras e talvez até desanimados na fé. Queremos clamar por todo e qualquer desafio ou dificuldade que o Teu povo esteja enfrentando neste momento. Queremos te pedir que o Senhor anime os corações, que o Senhor os encha da esperança que só há em Ti, ó Deus. Queremos te pedir que o Senhor os renove, especialmente aqueles, ó Pai, que por conta desse desânimo muitas vezes têm deixado de lado a fé, têm deixado de lado a intimidade contigo, têm deixado de lado a comunhão dos irmãos, ó Pai. Que o Senhor os incomode com o Teu Santo Espírito e faça-os, ó Pai, redobrar o ânimo e desejar Te servir e Te louvar na comunhão dos santos. Tudo isso nós Te pedimos e Te agradecemos no nome de Jesus. Amém, Senhor. Ao som do piano, irmãos, convido a igreja a ficar em pé e entoar o hino de número 38, Louvores Sem Fim.
Meus irmãos queridos, nós vamos abrir a palavra lá em Hebreus capítulo 11. Hebreus capítulo 11, nós vamos fazer a leitura a partir do primeiro verso. Seguiremos até o verso número 7. A semana passada, nós estudamos um pouco sobre a terceira epístola de João. E hoje nós vamos estudar um pouco mais, só que agora na carta aos Hebreus. Nós não sabemos exatamente quem foi o autor desta carta. Mas é uma carta onde a pessoa de Cristo é especialmente exaltada, magnificada, exposta como aquele que é superior a tudo e a todos. No capítulo 11, nós temos aquela parte que nos fala sobre alguns personagens das Escrituras, que são intitulados aqui como heróis da fé. Nós vamos fazer a leitura do verso 1 até o verso número 7, e a palavra de Deus diz: Ora, a fé é a certeza das coisas que se esperam, a convicção de fatos que se não veem, pois pela fé os antigos obtiveram bom testemunho. Pela fé entendemos que foi o universo formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir das coisas que não aparecem. Pela fé, Abel ofereceu a Deus mais excelente sacrifício do que Caim, pelo qual obteve testemunho de ser justo, tendo a aprovação de Deus quanto às suas ofertas. Por meio dela, também, mesmo depois de morto, ainda fala. Pela fé, Enoque foi trasladado para não ver a morte. Não foi achado, porque Deus o trasladara. Pois, antes da sua trasladação, obteve testemunho de haver agradado a Deus. De fato, sem fé, é impossível agradar a Deus. Porquanto, é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que se tornou galardoador dos que o buscam. Pela fé, Noé é divinamente instruído acerca de acontecimentos que ainda não se viam, e sendo temente a Deus, aparelhou uma arca para a salvação de sua casa, pela qual condenou o mundo e se tornou herdeiro da justiça que vem da fé. Vamos orar ao Senhor. Pai Santo, maravilhoso e todo-poderoso, como é bom estarmos na presença do Senhor, cantando louvores, orando, ouvindo a Tua voz por meio da Tua palavra. Como é bom, ó Deus, cultuarmos ao Senhor. Nós somos gratos porque foi o Senhor mesmo quem nos trouxe e nos atraiu. E agora estamos, de uma maneira mais enfática, prontos para meditarmos, refletirmos na palavra do Senhor. Conceda-nos, ó Deus, que possamos ter os nossos ouvidos abertos e o nosso coração quebrantado. Conceda que possamos aprender a viver diante do Senhor, a brilhar nesse mundo. Desperta a nossa fé e ajuda-nos para a glória do Teu santo nome. Nos abençoe, em nome de Jesus, oramos. Amém. Queridos irmãos, eu quero começar
a meditação, a reflexão nessa noite, pedindo à igreja para abrir o inário lá no hino 93. Já cantamos esse hino aqui muitas vezes. É um hino belíssimo, é um hino que nos fala sobre a fé, e o texto que nós lemos também nos falou sobre a fé, e esse é o tema que nós vamos meditar nessa noite. Então, o hino 93, eu quero fazer a leitura do hino e quero pedir à igreja para acompanhar. A primeira estrofe diz: somente ponho a minha fé na graça excelsa de Jesus, no sacrifício remidor, no sangue do bom Redentor. A minha fé e o meu amor estão firmados no Senhor, estão firmados no Senhor. Se não lhe posso a face ver, é pela fé que vou viver. Em cada transe a suportar, eu hei de nele confiar. A sua graça é muito real, abrigo traz no temporal. Ao vir cercar-me a tentação, me fortalece a sua mão. Quando a trombeta ressoar, irei com ele me encontrar, e com os salvos cantarei louvor eterno ao grande Rei. E o coro do hino diz: a minha fé e o meu amor estão firmados no Senhor. Queridos irmãos, é muito importante nós refletirmos sobre a fé, pararmos, estudarmos e avaliarmos um pouco a respeito da fé. Porque nos dias atuais, as pessoas acabam absorvendo uma série de crenças e uma série de ensinos que não são verdadeiros à luz das Escrituras. Uma série de ensinos, entre estes, o ensino de que afirma que o importante é a fé, mas não qualifica essa fé e nem destina essa fé. Imagina-se então que basta ter algum elemento de fé para que no final da vida tudo se acerte. E nós bem sabemos, através das Escrituras, que não é assim. A fé é importante e ela precisa ser qualificada à luz das Escrituras, identificada à luz das Escrituras, exposta, compreendida à luz das Escrituras. E a fé precisa ser amparada, destinada a Cristo e amparada por Cristo, sustentada por Cristo. A fé precisa ser destinada no Senhor Jesus. A nossa fé não pode ser colocada, firmada em outra coisa, pessoa, senão na pessoa de Cristo, o Redentor. Então, nós temos aqui, no capítulo 11 de Hebreus, o autor falando sobre a fé e depois dando exemplos de homens que viveram pela fé. É bem verdade que o autor, ele usa exemplos do Antigo Testamento, personagens, homens do Antigo Testamento. Nós iremos verificar que todos estes, eles creram naquele que o Senhor haveria de enviar, que Deus haveria de enviar para trazer redenção, salvação, mesmo não vendo, como é o nosso caso. Nós também não vimos a pessoa de Cristo, mas nós cremos que ele já veio. Pela fé, nós cremos que Jesus já habitou entre os homens, já morreu na cruz, já ressuscitou, pagou pelos nossos pecados, pela fé. Esses personagens que são citados em Hebreus capítulo 11 também creram que Deus haveria de enviar o Redentor. Mas eu quero começar olhando para a definição da fé que nós temos aí no capítulo 11, o primeiro verso, que diz: ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que se não veem. Aqui, meus queridos irmãos,
essa definição que é sucinta, ela é condensada, não é exaustiva, mas uma definição maravilhosa, porque nos traz à memória o conceito da confiança. A fé é a absoluta confiança que deve ser depositada em Cristo Jesus. A fé é a absoluta confiança que deve ser colocada em Cristo Jesus, aquele que veio ao mundo, que é um com o Pai e que tem todo o poder. A nossa fé não pode ser destinada a outro. E essa confiança que temos não pode ser dosada, ela não pode ser dividida, ela não pode ser tímida, ela tem que ser completa e absoluta. O Senhor que sonda os nossos corações, Ele sabe das nossas necessidades, fraquezas. Os nossos irmãos pediram a Jesus para que a fé fosse aumentada. Senhor, ajuda-nos a nossa falta de fé. E esse deve ser também o nosso pedido. A nossa fé colocada em Cristo e tão somente em Jesus. Não podemos dividir nossa confiança com outro além de Jesus. Uma vez que confiamos em Cristo, devemos confiar com todo o nosso coração e não nos fiar, não nos amparar em nossas obras, em qualquer habilidade que temos, mas tão somente em Jesus, o Redentor, que não vimos como vemos uns aos outros. Por isso, a definição diz, é a certeza das coisas que esperamos, a convicção, a confiança de fatos que não vemos, que não se veem. Nós não vemos a Cristo, mas cremos, confiamos, depositamos a nossa fé naquilo que Ele fez e naquilo que ainda esperamos que seja realizado na nossa vida. O que Ele fez? Morreu na cruz pelos nossos pecados. E o que ainda aguardamos? A volta do Redentor, para nos levar para estarmos com Ele na eternidade. Então, a nossa fé deve ser firmada no Senhor, ainda que não vemos com os nossos olhos, cremos com todo o nosso coração naquilo que Cristo fez e nas promessas do Senhor destinadas a nós, o seu povo redimido. O verso número 2 diz, pois pela fé, os antigos, está apontando aqui os patriarcas, aqueles homens que são mencionados nos próximos versos, os antigos obtiveram bom testemunho. Aqui então, queridos, nós vamos observar exemplos de fé e o que aqueles homens obtiveram pela fé e o que puderam realizar pela fé. A fé firmada no Redentor, pela fé obtiveram bom testemunho. Aqui diz respeito à forma em que viveram e aquilo que os outros perceberam através da vida destes homens que são mencionados e também o registro de coisas que realizaram através da fé. Esses homens, então, obtiveram bom testemunho. Em outras palavras, aqueles que estavam ao redor destes homens, desses antigos, desses patriarcas, que creram no Senhor, essas pessoas ao redor deram bom testemunho, falaram a respeito desses homens como homens que eram fiéis ao Senhor. Neste ponto, nós devemos também parar e aplicar nas nossas vidas. O Senhor, pela graça, nos redimiu, nos salvou, nos deu um novo coração, nos tirou das trevas, nos trouxe para o reino de Cristo, seu Filho. O Senhor nos deu uma nova vida, hoje nós somos novas criaturas, hoje nós temos paz com Deus. E o Senhor implantou fé no nosso coração. E então devemos parar e pensar qual o testemunho estamos dando para aqueles que estão ao nosso redor. E o que as pessoas que estão ao nosso redor falam a nosso respeito. Pela fé, esses antigos, esses patriarcas obtiveram bom testemunho da parte de Deus, que conhece todas as coisas,
e nós verificaremos o Senhor Deus, então, apontando Abel como aquele que de fato foi aceito, Abel e a sua oferta, próprio Deus dando testemunho. Enoque caminhou com Deus e o próprio Deus o tomou para si. E, por fim, o último exemplo, Noé, que achou graça diante de Deus. Bom testemunho daquele que conhece todas as coisas que sondam o nosso coração, que nós não podemos esconder nada dele, e também os outros homens ao redor que conviveram com estes, que viram o que eles fizeram, que observaram a fé deles, também deram um bom testemunho, de tal modo que nós temos o registro destes homens nas Escrituras. Foram, de certo modo, imortalizados, porque o relato sobre eles estão nas Escrituras, e todos podem então observar como eles viveram e como nós estamos vivendo. Quem dá testemunho a nosso respeito e que testemunho é dado a nosso respeito? Um bom testemunho. As pessoas falam sobre a nossa fé em Jesus, ou um testemunho negativo? Este é um elemento importante. O verso número 3 diz: pela fé entendemos que foi o universo formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir das coisas que não aparecem. Aqui, o autor está voltando à sua definição de fé. Pela fé podemos obter bom testemunho e pela fé podemos também obter conhecimento, sabedoria. E esse conhecimento, conforme o verso número 3, esse entendimento, conforme o verso número 3, é sabermos que Deus é todo-poderoso, que Deus é o Criador, que Deus chamou à existência coisas que não existiam e elas passaram a existir, que Deus criou o universo, e é pela fé que nós podemos obter esse entendimento. É verdade, queridos. Na escola, aprendemos a respeito daquela teoria do Big Bang, da evolução, e fala sobre bilhões e bilhões de anos, e a evolução, como as coisas foram ocorrendo, e tira-se toda a glória do Criador. É isso que aprendemos na escola. Mas quando nós nos voltamos para as Escrituras, o nosso entendimento segundo a palavra do Senhor, e assim cremos, pela fé entendemos que tudo o que existe, absolutamente tudo, desde as coisas maiores até as menores, vieram a existir pelo poder do Senhor, o Criador, aquele a quem nós adoramos, rendemos toda a adoração. Ainda seguindo no texto, agora exemplos de homens, de patriarcas, e o primeiro exemplo é o de Abel. Verso número 4 diz que pela fé, através da fé, Abel ofereceu a Deus excelente sacrifício, mais excelente sacrifício do que Caim. E então obteve testemunho de ser justo. Foi chamado justo por causa da fé que tinha, do sacrifício que ofereceu a Deus. Ele então obteve o testemunho de ser justo, tendo a aprovação de Deus. Próprio Deus aprovou Abel, tendo a aprovação de Deus quanto às suas ofertas. Recebeu a oferta de Abel. Por meio dela, diz o verso número 4, também, mesmo depois de morto, ainda fala. O sentido de que Abel viveu há muitos e muitos anos atrás. Todavia, hoje, e se Cristo não retornar, os nossos netos, bisnetos e a outra geração ainda aprenderá e falará sobre a fé de Abel, o sacrifício que ele ofereceu a Deus e como foi aceito pelo Senhor. Se os irmãos abrirem lá em Gênesis, o capítulo 4, os irmãos verificarão
a história e verificarão também que Abel foi aceito. O sacrifício de Abel foi aceito. Caim não foi aceito. O Senhor Deus, então, depois que Caim fica irado, o Senhor Deus fala com Caim: se procederes bem, não é certo que serás aceito. Se todavia procederes mal, eis que o pecado está diante de ti. Cumpre a ti dominá-lo. Abel ofereceu o sacrifício ao Senhor pela fé. É claro, queridos irmãos, que nós devemos aplicar o texto também às nossas vidas. Nós não oferecemos sacrifício ao Senhor tal como os patriarcas, tal como os nossos irmãos no Antigo Testamento. O modo de administração da nova aliança é diferente. E olhando para as Escrituras, nós vemos que o sacrifício que oferecemos a Deus é sacrifício de louvor. Nós vemos nas Escrituras que também o sacrifício que é agradável a Deus é um coração quebrantado, contrito, compungido. Este o Senhor não despreza. Nós não escolhemos um animal para sacrificar de maneira literal, mas cantamos louvores ao Senhor, oramos ao Senhor, lemos as Escrituras, aprendemos, servimos uns aos outros e assim estamos glorificando a Deus e oferecendo sacrifício de louvor e adoração ao Senhor. E devemos fazer isso sempre, mas entendendo que devemos fazer pela fé. Não pode ser por rotina, não pode ser por simplesmente obrigação, constrangimento, eu preciso fazer, se eu não fizer, o outro vai olhar e vai tecer comentários a meu respeito. Devemos fazer com alegria, com entusiasmo, servirmos a Deus uns aos outros, cantarmos louvores ao Senhor pela fé. Porque Cristo é o nosso Redentor, porque vivemos para Ele, porque a nossa vida está em Cristo e a nossa fé é firmada em Jesus. Pela fé, oferecemos a Deus louvor, adoração e toda a nossa vida. O verso número 5 menciona um outro personagem. Fala sobre Enoque, que nas Escrituras, na realidade, é citado, mas de maneira bastante resumida. A palavra de Deus resume a vida de Enoque de maneira bela e diz que Enoque andou com Deus. Diz que Enoque teve um filho aos 65 anos, depois viveu mais 300 anos, ele andou com Deus e já não mais era, porque Deus o tomou para si. E é bonito, porque não é uma biografia longa, curta, mas o ponto principal foi destacado. Enoque caminhou com Deus. E se os irmãos olharem para o verso número 5, diz: pela fé. Pela fé, Enoque foi trasladado para não ver a morte. Não foi achado porque Deus o trasladara. Ele caminhou com Deus. O sentido de caminhar nós bem sabemos, é o sentido figurado, é de viver com o Senhor, é de ter comunhão com o Senhor. E esse conceito, esse ensino pode ser percebido às vezes em outras conversas, quando a gente diz: olha, você não pode caminhar com fulano de tal. Fulano de tal não é boa companhia para você. Você tem que parar de andar com ele. Agora, quando a gente diz: olha, você precisa buscar caminhar com fulano. Fulano é boa companhia e ele pode te ajudar, ele pode te ensinar, ele pode te corrigir. Ele é um bom exemplo. O sentido é de ter comunhão. Você não deve ter comunhão com um, mas deve ter comunhão com outro. Enoque tinha comunhão com Deus, andava com Deus, caminhava com Deus. Pela fé, não passou pela morte. Deus o tomou para si. Nas Escrituras nós temos um outro homem, Elias, que também foi levado aos céus
numa carruagem de fogo. Mas a história de Enoque, apesar de curta, o ponto principal foi destacado. Ele andou com Deus e andou com Deus pela fé. O final do verso número 5 destaca isso, quando diz: pois antes da sua trasladação, obteve testemunho de haver agradado a Deus. Queridos irmãos, esse deve ser o nosso principal objetivo. Muitas vezes não é. Muitas vezes o nosso objetivo é agradarmos um grupo, uma pessoa, uma entidade, agradarmos uma parte da sociedade, quando na realidade nós deveríamos ter como algo primário nas nossas vidas agradarmos a Deus. Se os nossos amigos, nossos familiares, vizinhos, colegas de trabalho puderem dizer a nosso respeito que nós vivemos para agradar a Deus, então estamos de fato cumprindo o nosso objetivo aqui. Porque nós fomos criados para glorificar ao Senhor. E as pessoas podem falar um monte de coisa ao nosso respeito, mas se não perceberem que nós vivemos para agradar ao Senhor, é porque nós estamos falhando de alguma maneira. Que Deus nos ajude a vivermos para agradarmos a Ele pela fé. Agradarmos ao Senhor pela fé, caminhando com o Senhor e tendo boa comunhão com o Senhor. O verso número 6, de alguma maneira, ele conclui essa parte, ainda que falta um exemplo, e ele é mencionado no verso número 7, mas o verso número 6 é como que uma conclusão. Uma vez que a nossa fé já foi definida, já foi qualificada, ela deve ser amparada em Jesus, sustentada e destinada a Cristo. Pela fé nós podemos dar bom testemunho, pela fé nós temos entendimento, compreensão, clareza para viver neste mundo. Pela fé nós entendemos que Deus é todo-poderoso, criou todas as coisas. Pela fé oferecemos sacrifício agradável a Deus e devemos ter comunhão com Deus, caminharmos com Ele. Então, sem fé é impossível agradar a Deus. E aí diz o verso número 6, de fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e se torna galardoador daqueles que o buscam. Aquele que se aproxima de Deus deve ter o seu coração a fé de que Deus existe, é todo-poderoso, é aquele que concede salvação, que transforma vidas, é aquele sem o qual nós não temos vida. Aquele que se aproxima de Deus tem que crer no Senhor, tem que ter fé no Senhor. E aí nós vemos o último exemplo, o verso número 7, Noé, que talvez seja o personagem mais conhecido. O que Noé fez através da fé? Noé obedeceu o Senhor. Pela fé, Noé é divinamente instruído acerca de acontecimentos que ainda não se viam. De novo, há uma referência ao verso número 1, a definição de fé. Acontecimentos que não se viam, e sendo temente a Deus, aparelhou uma arca para a salvação da sua casa, pela qual condenou o mundo e se tornou herdeiro da justiça que vem da fé. Deus o chamou, ordenou que ele construísse uma arca de boa dimensão, grande, que coubesse lá todos os animais que Deus haveria de destinar para aquela arca, e Deus queria preservar. E Noé então teve tempo para poder obedecer o Senhor, e durante esse tempo, de fato, obedeceu o Senhor,
e certamente no meio daquela sociedade que não temia ao Senhor, violenta, com coração distante de Deus, certamente ele enfrentou chacotas, brincadeiras, comentários, que pudesse de alguma maneira desanimá-lo, fazer duvidar: será que eu devo continuar obedecendo? Está demorando tanto esse dilúvio? Mas pela fé, Noé foi instruído, pela fé ele obedeceu o Senhor, construiu aquela arca, e quando veio então o grande dilúvio, ele e a sua família foi poupada, foi salva. Meus irmãos queridos, as Escrituras diz que o justo viverá por fé. A nossa fé deve estar firmada somente em Jesus. E nós devemos nos pautar pela fé que temos em Cristo em todos os nossos relacionamentos, em cada episódio da nossa vida. Devemos viver pela fé, buscando glorificar o Senhor. Que Deus nos abençoe, nos ajude, nos desperte a fé, nos aumente a fé, nos ajude a vivermos para Ele, glorificando a Ele, oferecendo sacrifícios a Ele, dando bom testemunho, tendo comunhão com Ele e sendo obedientes ao Senhor, pela fé e para a glória de Jesus. Vamos ficar de pé, meus irmãos. Vamos orar, implorar a bênção do Senhor sobre nós, pedindo ao Senhor que possa, dia após dia, aumentar a nossa fé para a glória dele mesmo. Vamos orar. Ó Senhor nosso Deus, o Senhor que sonda os nossos corações, nada podemos esconder do Senhor. Nós te pedimos em nome do Senhor Jesus, aumenta a nossa fé e ajuda, Pai, para que possamos manifestar a fé que temos no Senhor no dia a dia, para que possamos brilhar nesse mundo em trevas, para que o Teu nome seja bendito e glorificado aonde quer que formos, que o comentário a nosso respeito seja que tememos ao Senhor, que caminhamos com o Senhor, que desejamos agradar o Senhor, e tudo isso, ó Deus, não para o nosso engrandecimento, jamais, mas para que o Teu nome seja glorificado, bendito. Usa-nos, ó Pai, e trabalha nos nossos corações, pois o Senhor sabe o quanto precisamos do Senhor, o tempo todo, em todos os episódios, a cada instante da nossa vida. Sem o Senhor nada podemos fazer. Desperte a nossa fé, aumente a nossa fé, firma-nos em Cristo, o nosso Redentor. Nós imploramos estas bênçãos sobre nós, em nome do Senhor Jesus. Amém. E agora, meus queridos, amados e preciosos irmãos, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus nosso Pai, a comunhão e as consolações do Espírito Santo esteja sobre todos vós, agora e para sempre. Amém.
Irmãos, nós louvamos a Deus pela vida de cada um dos queridos, as famílias que estão aqui representadas, que Deus abençoe em nome de Jesus. Hoje pela manhã foi comemorado então o Dia do Homem Presbiteriano. Nós somos gratos a Deus pela vida de cada um dos amados. Deus continue fortalecendo, abençoando. Domingo que vem, é isso, Lu? Nós teremos então um delicioso café da manhã. Domingo que vem é o dia da mulher presbiteriana, que nós somos gratos a Deus pela vida das nossas queridas. Então, domingo que vem nós teremos um café da manhã gostoso, às 8 horas da manhã. Quem sabe dizer onde nós tomaremos café? No salão social, com a bênção de Deus. Vamos tomar café lá em cima, o piso já vai estar rejuntado, não estará pronto, mas já poderemos usar com a bênção do Senhor. Então venha domingo que vem, às 8 horas da manhã, um pouco mais cedo, e aí nós pedimos que você então dê o seu nome com aquele item que você vai trazer. Vai trazer um pouco mais, porque nós vamos dividir. Então, dê o seu nome para a gente preparar todas as coisas. Que Deus abençoe cada um dos queridos. Quarta-feira, cadê a Érica? Quarta-feira, nós retomaremos, então, se Deus permitir, o ensaio do coral, né? Nós temos aqueles irmãos, membros da igreja, que quiserem participar, podem vir. As nossas irmãs já estão treinadas e vão treinar a voz de cada um dos queridos para louvarmos ao Senhor. Quinta-feira, plenária, reunião de oração e plenária da SAF. Perfeito. Muito bem. Eu estava me esquecendo. O coral da nossa igreja agora tem nome. Então, foi decidido no nosso último encontro, é o Coral Betel. Então, o Coral Betel tem ensaio quarta-feira após o momento de oração. Que Deus abençoe, queridos.